Olá! Hoje eu não vou resenhar mas dois livros. Dois livros. Enfim, hoje eu vou resenhar os dois populares e super queridinhos A Culpa das Estrelas e Quem é Você, Alaska, ambos do queridíssimo John Green. Olha, até somos com a parede, né? Enfim, eu sei que todo mundo já resenhou esse livro e que você deve saber de cassateado tudo que tá escrito nesses livros mesmo sem ler. Mas eu realmente acho que eu tenho algumas coisinhas diferentes pra falar nessa resenha e esse foi um dos motivos de eu ter feito resenha das duas juntas, pra tentar fazer uma coisa diferente que todo mundo fez e tentar colocar algo a mais nessa resenha, sabe? Então, vamos lá. Começando com Quem é Você, Alaska, que foi o primeiro livro que eu li e o primeiro livro que o John Green escreveu. Nesse livro aqui nós temos o Miles como protagonista em primeira pessoa. A narrativa é em primeira pessoa. É narrada pelo Miles, lógico. E ele é o típico nerd nobody que ninguém fala com ele, ninguém é amigo dele, não tem nenhum amigo. E os valentões até zoam dele e tals. Enfim. Mas ele tem uma característica bem peculiar, que é ele adora biografias. E ele coleciona as últimas palavras das pessoas. Pra ele não importa de quem é a biografia, ele vai ler. E se ele achar que as últimas palavras que a pessoa falou antes de morrer foram interessantes, pronto, já tá na coleção dele. E tem a favorita dele, é de uma pessoa que eu não lembro quem é, infelizmente, mas ele disse exatamente assim: vou em busca do grande talvez. E o Miles pega essa frase e torna como filosofia da vida dele. Então, quando ele lá tem seus 15 anos, mais ou menos, que é quando se passa a história, eu imagino, eu acho que ele é o calouro, enfim, ele decide que vai mudar de escola. E vai sair da escola dele e vai para um colégio interno, particular, onde o pai dele estudou. Pra ver se lá ele acha esse grande talvez. Aí lá a gente conhece outros personagens, como o Coronel, o Takumi, que eu não consegui imaginar de outra maneira, senão idêntico ao Rodolfo do Tríplice Literária. Mas é, né, bom, porque ambos os personagens são divertidos e engraçados. Enfim, e claro, nós conhecemos La Menina Alaska. Eu sempre quis fazer isso. Enfim, esse livro aqui é dividido entre antes e depois. E para a minha pessoa, o grande tema do livro, a grande revelação de por que Alaska é do jeito que é, se você já leu o livro, você já percebeu que a Alaska é meio estranha, né? Porque ela tem dias que tá toda louca e divertida, tem dias que tá uma depressão só e não quer falar com ninguém, sabe? Então é muito estranho, realmente muito estranho. E ela tem aquela coisa de que ela não quer nunca passar em casa. Ela faz de tudo possível pra não sair do colégio e essas coisas. Então eu achei que realmente o depois ia ser uma grande revelação do que aconteceu no passado e tal. E todo mundo falava que não tava esperando por aquilo e que era muito original e que dava a muitas reflexões e tal. Então eu fazia mil e uma suposições sobre o que tinha acontecido, o que ia acontecer entre esse antes e depois. Aí quando eu tava terminando a parte do antes, eu já tava prevendo o que vinha a acontecer. E realmente aconteceu. Então, não foi tão inusitado assim pra mim, eu previ. E realmente não era nada do que eu tava esperando, porque não era tão original assim. Mas é claro, não vou dizer que isso estraga o livro,
não. Eu preferi antes do que o depois. Eu acho que foi a única pessoa que preferiu antes ao depois. Mas o depois ele se aprofunda um pouco mais nos temas e. Como é que eu vou dizer? É mais tenso e é mais bonita a escrita. Uma das coisas. Duas das coisas que eu acho que faz o John Green ser tão popular, principalmente entre jovens, é os personagens. Ele constrói muito, muito bem os personagens. E. Nossa. Se você é um jovem, não tem como você não se identificar com alguma coisa nesses personagens. Por mais que eu sempre tenha sido do tipo certinho por opção própria, eu consigo me identificar, principalmente com o gordo, o Miles. O Miles foi o personagem que eu mais consegui me identificar. Às vezes, além de ele me irritar muitas vezes, porque ele tem essa coisa de menino mimado, sabe? Que ele acha que as coisas são dele, ou as pessoas são dele e de ninguém mais. Ou ele se acha maior do que algumas pessoas, mas é só no iniciozinho e depois só no finalzinho do livro, então não me irritou muito. E outra coisa que eu acho que não é ele destaca mais o John Green entre todos os autores YAs é que ele não menospreza o jovem na escrita dele. Ele não se preocupa em deixar o mais mastigado possível. Ele escreve de um jeito muito bonito, umas reflexões que os protagonistas narradores fazem são muito interessantes e muito, muito inteligentes para pessoas tão novas e muito bonitas. Ele realmente quer fazer que, além das pessoas se divirtam e se identifiquem, que elas reflitam um pouco sobre esse tema. Nesse livro aqui, eu acho que ele até aprofundou bastante em alguns dos temas. E eu também devo dizer que eu não acho que o tema do livro principal seja o que aconteceu entre antes e depois. Tem também uma última frase de um livro que a Alaska adora, que é "Vou sair deste labirinto", alguma coisa assim, que a Alaska pede pro Miles pra ele descobrir o que isso significa. Mais pra frente do livro a gente meio que tem um significado, não que seja esse o significado certo, mas é o significado que eles adotam. E pra mim, o significado que eles dão pra esse labirinto é o grande tema do livro. Não quero dar spoiler, então. Então esse foi meu Quem é Você, Alaska. 5 estrelas, tá? Porque é muito bem escrito, muito divertido. Esperava um pouquinho mais ou outra coisa, mas eu gostei muito do que eu achei. Agora vamos para A Culpa das Estrelas, tão famoso, conhecido e comentado, que eu também só fui ler em setembro do ano passado, novembro do ano passado, tipo, depois de todo mundo. Aqui a gente conta a história de Hazel Grace, uma menina com câncer terminal, que no meio das reuniões dela, não sei dizer quais são os nomes dessas reuniões, são encontros de pessoas que também têm câncer e já tiveram câncer, né? Ela conhece Augustus Waters, um garoto que já teve câncer e agora é curado e que é perfeito. Ele é perfeito, até eu tenho que dizer que quase tive uma queda pelo Augustus. Quem nunca, né? Enfim. E ela fica meio relutante em ter um relacionamento com ele, porque ela sabe que a qualquer momento ela pode morrer e ela quer diminuir o número de pessoas que vão ficar tristes com a morte dela. Mas Augusto está lá, fofo e insistente. Então, acho que esse é o mínimo do resumo que eu posso dar desse livro. Os livros de John Green são livros muito curtos e eu sinto que quando as pessoas resenham, elas falam demais, falam mais do que elas deviam ter falado. Até a própria Tatiana Filtrin, que eu adoro, e é a mãe de tudo, fala meio que demais aqui desse livro, uma vez. Enfim. Mais uma vez, construção de personagens impecável. Olha, eu marquei tanta coisa aqui nesse livro, não sei se vai dar pra ver. Tem umas falas tão bonitas, eu me identifiquei muito com Augustus. Com essa coisa de que ele tem de querer fazer uma coisa importante antes de morrer e não querer ser esquecido. Não que isso seja uma obsessão minha que nem a dele, mas, enfim, eu realmente me identifiquei bastante com isso. Os personagens, eu achei esse casal, tipo, um dos casais mais fofos do mundo. O que me decepcionou muito é que a Hazel tenta fazer uma coisa o livro todo, se preocupando com todo mundo,
Aí o Augustus vai lá e não se importa e faz a coisa que ela tava tentando evitar pra ele, pra ela. Não sei se ficou confuso ou se eu falei demais, mas enfim. Eu achei isso nada a ver, mas tipo, ela aceitou de hora, então eu também falei, ah, tá bom, vou aceitar também, aceitei e passei adiante. No final não foi uma surpresa, porque também no canal do Tríplice Literária, num tal de vídeo tag Jornal Literal, um dos tais 3 Marcos me deu spoiler do final do livro. Mas eu já perdoei ele e o coitado ficou com muito remorso quando eu disse pra ele que não sabia do final. Tadinho, tadinho. Mas enfim, não chorei, nem cheguei perto de chorar. Me emocionei especificamente numa cena só, uma cena que envolvia uma fuga de casa, comprar cigarros, ambulância, essas coisas todas, sabe? Muitas coisas envolvidas aqui. Essa foi a cena que mais me emocionou. E, mais uma vez, quotes lindas, perfeitas. E, pra encerrar, vamos comparar. Ambos têm uma coisa muito importante parecidas, mas são trabalhadas de maneira completamente diferente. Ambos têm personagens jovens muito inteligentes. Ambos têm uma escrita muito bonita. E é isso. Pode parecer pouco, mas são semelhanças importantes. Eu falei que eles têm câncer. Falei. E é isso. Os livros de John Green podem parecer não ter uma sinopse muito interessante, mas ele compensa na escrita e nos personagens, tá? E eu acho que as pessoas que preferem Quem é Você, Alaska, A Culpa das Estrelas, preferem porque esse livro é mais aprofundado no tema. Tem mais mensagens, sabe? Ele é mais profundo, mais bonito, mais bem escrito, talvez. Não. As pessoas que preferem A Culpa das Estrelas, assim como eu prefiro A Culpa das Estrelas. É porque os personagens aqui são muito mais simpáticos do que Quem é Você, Alaska. Dá pra você se apaixonar por eles muito mais. Tem um casal mega fofo e também tem outras mensagens, né? E eu prefiro isso porque esses personagens daqui são muito mais legais do que Quem é Você, Alaska. Apesar de eu também ter gostado muito de Quem é Você, Alaska. Mas eu seria amigo deles e não da Alaska, do Gordo, do Coronel e do Takumi. Eu seria amigo. Mas enfim, é isso. Se você gostou, dê joinha. Se você gostou, muito favorite. Inscreva-se no meu outro canal que tá com o link na descrição. Me siga no Twitter, que também tá com o link na descrição. Curta a fanpage, que também tá com o link na descrição. E em breve uma surpresinha tá chegando aí, gente. E é isso. Beijo e até mais.